Olá, pessoal! Hoje quero falar da criatividade feminina e também da sua relação com os seus ciclos. Bom, quando eu fui estudar a pós-graduação em Antropologia da Mulher, eu imaginava ter escolhido um curso, claro, para me embasar teoricamente, ler, estudar profundamente sobre o feminino, mas dentro da academia, né, por se tratar de uma pós-graduação. E realmente, sim, tem esse elemento, esse curso tem, né, esse elemento de academia, mas ele tem um elemento muito interessante que é o respeito da ciclicidade. Então, quando eu cheguei, eu imaginei que teríamos ali uma sala de aula com as carteiras, com as pessoas sentadas, né, enfileiradas, como nós vemos nas graduações, né, e nos cursos até. Mas não, eu cheguei, era uma fazenda, lógico, o curso chancelado por uma outra faculdade, e o local que nos encontrávamos era uma fazenda e com muita natureza abundante, toda a infraestrutura do local obedecia o que nós estudávamos. E essa obediência diz respeito a uma vida mais sustentável. E isso diz respeito à harmonização do ambiente, então é importante harmonizar o local que nós estamos criando. Então, por exemplo, nós todas não deixávamos os quartos, né? Nós ficávamos instaladas em chalés. Né? Eu sou de São Paulo e eu ia para Minas, que é onde o local onde eu fiz o curso. Então ficávamos cada mulher instalada num quarto, né? No chalés. E a harmonização do ambiente. Então nós fazíamos o horário certo para acordar dentro de um início de meditação, mas antes já deixar o quarto arrumado, a cama arrumada, já deixar as roupas utilizadas, o material para ser utilizado durante o dia organizado, isso tudo dentro de um contexto de harmonia, de beleza. Então sempre uma plantinha, um ambiente com cheiro, nós nos perfumávamos, nós nos arrumávamos. E aí nós subíamos para as salas de aula. Às vezes a sala de aula era embaixo da árvore, aos pés de uma correnteza, assim, na natureza mesmo, né? Um lago. Era um local muito bonito, envolvidas em pedras, em plantas, em ervas. Nós colhíamos as ervas, nós abríamos o círculo. Nós não nos sentávamos assim enfileiradas, sentávamos em círculo, porque isso também tem um significado. E daí, à tarde, depois do primeiro movimento da aula, nós tomávamos banho de ervas nas banheiras de flores e também dançávamos. E à noite, depois da aula da parte da tarde, nós assistíamos filmes ou dançávamos em volta da fogueira. Então sempre assim, esse contexto de prazer, esse contexto dos arquétipos da natureza, ele é muito inerente à feminilidade, né? Lógico que quando a gente fala de feminino, ele não atua independente, ele atua junto com o masculino. Então também esse elemento é importante ser considerado. Mas assim, foi um momento muito prazeroso da minha vida, né? Com muita beleza, muitos resgates. E aí eu quero falar hoje sobre a importância da mulher respeitar que ela é diferente do homem. Por quê? Eu falo para o público feminino, né? A mulher, ela tem a biologia diferente do homem e os aspectos psicológicos também diferentes do homem. Isso representa, vamos considerar a menstruação como a natureza cíclica, né? E como um elemento que faz com que a mulher precise compreender a diferença, né, dela como mulher dos homens. E existem muitas abordagens e estudos sobre isso, e em várias tradições
tradições indígenas, as tradições antigas dos povos, mesmo os europeus, né? E mesmo os andinos e mesmo os indígenas trazem também isso como denominador comum, essa questão da menstruação. Então, nós contamos os ciclos dentro de um contexto correlacionado com as fases da Lua. E nós também contamos os ciclos correlacionados com a fase das estações do ano. E nós também contamos com os arquétipos psicológicos correspondentes a cada um desses ciclos. É um estudo muito aprofundado, muito bonito, que inclusive foi o tema da minha monografia, né, na faculdade, na pós-graduação. Mas, assim, para isso eu dou curso sobre isso, né, para a gente poder se aprofundar, ou mentorias também individual para cada mulher. Quando a gente fala desse ciclo, a gente vai lembrar que nós temos uma natureza cíclica muito parecida com a natureza da Terra. Então, nós temos estações, nós temos fases do ciclo que estamos no inverno, na primavera, no outono, no verão. Nós temos fases do ciclo que estamos na lua cheia, nós temos fases do ciclo que estamos na lua nova, na lua minguante, na lua crescente, e tudo isso influencia no comportamento criativo da mulher. Por exemplo, muitas mulheres, elas não sabem disso naturalmente, e dentro desse nosso contexto que é mais masculino, há poucos estudos e poucas mulheres que se aprofundam por conta da própria história, né, da mulher, do acesso à academia e aprofundamento nas pesquisas, né, sempre ditas por a maioria homens. Então agora ressurge esse olhar também para que a mulher compreenda que ela também tem uma voz, mas ela é bem diferente, né, do masculino. E por ela não saber disso, ela às vezes está menstruada, ela põe a calça jeans e sai como se nada tivesse acontecendo. Ou tem dificuldades, não gosta. É diferente quando a mulher precisa bloquear a menstruação por causa de uma doença, né, por causa de uma situação orgânica séria. Mas muitas mulheres que não têm nenhum problema orgânico, nem na saúde, que também, isso a gente depois vai falar disso, também tem a ver com isso que eu tô falando um pouco, mas ela também bloqueia a menstruação. E aí ela também fica separada dessas forças arquetípicas que eu mencionei. Então a mulher, como a Terra, por exemplo, quando ela quer se equiparar com o masculino, é como se fosse assim, imagine que o planeta Terra, o masculino ele é mais linear, ele tem uma natureza mais linear, e o feminino ele tem uma natureza mais circular. E a mulher pós-moderna, ela vive muito essa natureza que é circular, querendo ser linear. Então ela não gosta das fases, ela nem conhece, ela nem se percebe. E aí ela sai como se nada tivesse acontecendo. Ela nessas fases, ela pode aproveitar os arquétipos e as fases para criar. E por ela não conhecer, ela não sabe a violência que ela faz com o corpo dela quando ela bloqueia a menstruação, quando ela não gosta da menstruação, quando ela tem problemas nessa situação ginecológica, cólicas. Eu fui buscar esse caminho para mim. Então eu mesma precisei entender para eu poder... tudo que eu falo é porque eu vi na prática. Eu fui a primeira a vivenciar e vencer algumas coisas em mim para poder passar para as pessoas. Então, realmente, depois que eu entendi essas coisas do feminino, dos ciclos e da criação e da criatividade, porque os ovários, eles estão trabalhando ali silenciosamente, mas é tudo certinho. Ele faz tudo certinho no corpo, igualzinho o planeta. Tem a sua estação. A gente não pode ter morangos o ano inteiro. Eu costumo brincar assim. Nós não temos morangos. Já pensou se a Terra tivesse uma estação só o ano inteiro? A mesma coisa são as mulheres. Ela não pode ser uma coisa só o ano inteiro, né? Então, existem várias tradições que tratam disso, né? Desse resgate, dessas forças. E que, nossa, quantas mulheres se beneficiam, quantas mulheres ressignificam seu olhar para a questão das fases, né? Da ciclicidade dela. Então eu vou trazendo aos pouquinhos isso. Se você tiver interesse, me chame
E a gente vai falando um pouquinho cada vez mais sobre essa natureza feminina e a criatividade. Um beijo para vocês!